Tomara que não voltemos à normalidade, pois, se voltarmos, é porque não valeu nada a morte de milhares de pessoas no mundo inteiro. Seria como se converter ao negacionismo, aceitar que a Terra é plana e que devemos seguir nos devorando. Aí sim, teremos provado que a humanidade é uma mentira. Ailton Krenak. Oi, meu nome é Mariane. Oi, meu nome é Lívia. E nós estamos em mais um episódio do podcast Com a Nossa Voz. Isso aí, mais um episódio, a gente está no 10º, esse é o 10º episódio, eu nem acredito que a gente chegou no 10º episódio do primeiro que a gente nem tava muito assim, vamos fazer, vamos acontecer, a gente só começou e agora a gente está no 10º, com roteiro, com várias produções, né, tô muito orgulhosa da gente. Com nome bonito, estabelecido, com Exatamente. identidade visual, com 2 dígitos agora. Sim! E a gente acabou de fazer uma apresentação do nosso podcast, inclusive, né? Na 5ª Jornada Científica de Mulheres Africanas. Nossa, assim, foi uma experiência muito incrível, né? Porque a gente teve contato com pessoas do continente africano que retrataram as suas pesquisas, seja na área da educação, na área das humanidades, e foi muito incrível poder ter essa experiência de falar um pouco sobre o nosso projeto e não só se conectar com mulheres pretas do nosso país, mas também do continente africano. Então, incrível. Sim, essa semana está sendo ao máximo, né? É pelo coletivo de mulheres africanas. Quem quiser pesquisar, a gente vai deixar o link relacionado ao episódio, mas quando vocês ouvirem esse episódio, a semana já vai ter acabado. Mas eles estão deixando todos os vídeos dos ao vivos, das lives, salvos na página deles. Então, é bem... Vale a pena maratonar. Uhum, com certeza. Tira o domingo para isso. Coisas... Sim. Além disso, não se esqueçam das nossas redes sociais, né? Com certeza. Se você ainda não seguiu, corre lá no nosso Instagram, no nosso Twitter, que é @comanosavoz. Uhum. E se você está seguindo a gente no canal no YouTube, aliás, se você está ouvindo a gente é porque você está no canal do YouTube, então se você ainda não se inscreveu, se inscreve, curte já o vídeo que você vai gostar e ativa o sininho e é isso. Então vamos para o episódio de hoje. Não sei se vocês ficaram instigados com a nossa citação no início do episódio, mas hoje a gente vai falar sobre aquele tema que lá no nosso segundo episódio a gente comentou, sobre vacinas e outras ideias para adiar o fim do mundo. Sim, esse episódio é inspirado, né, num livro de Ailton Krenak, que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Um livro que eu acho que eu vi de indicação da Karina, não foi? Não me lembro. Da Karina, pelo podcast dela, Os Afetos, ela fala muito desse livro. Ela já falou bastante, aí eu me interessei e resolvi comprar e desde aniversário para Mariane também. Tipo, vamos ler junto. E aí foi um aprendizado esse livro, né? Com certeza. Sim, ele é total aprendizado, são muitas reflexões. Eu fiquei muito assim, me senti muito mais conectada comigo e com o mundo depois desse livro. Acho que é necessário para todos. Eu acho que vale a gente falar um pouquinho sobre quem é Ailton Krenak, né? Ele nasceu na região do Vale do Rio Doce, ele é um líder indígena e ele aponta diversas questões envolvendo a ecologia, a relação com a natureza e pensando também em desastres ambientais e diversas questões que envolvem o impacto do ser humano no meio ambiente. Sim, e se você tá curioso, joga o nome dele no YouTube, que com certeza tem várias lives que ele tem participado. E outras sim. também. Então, assim, se você tiver preguiça de ler livro, não sei o quê, aí é ótimo ouvir ele naquela voz de sabedoria, falando sobre tudo que ele fala, qualquer coisa que ele fale. Então, eu recomendo. Esse próprio livro, ele é um TED, na verdade, né? Que foi convertido num livro pela Companhia das Letras. Então, super vale a pena ver essas palestras que estão disponíveis por aí, agora nesse momento que a gente não está podendo sair de casa e tudo mais, ou não deveria estar saindo de casa, né? Vamos falar disso daqui a pouco.
É muito importante a gente buscar essas referências, que a gente se apegue e construa de fato um conhecimento, uma conexão com a natureza. Sim, com certeza. E aí, indo de encontro com o título do livro, né, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, vou jogar aqui na roda. Afinal, o que é esse fim do mundo? Pois é. É um conceito que ele envolve o mundo, é um conceito individual, é a mesma coisa para uma pessoa que é rica, a mesma coisa para uma pessoa que é pobre. Exatamente. Eu acredito não, tenho certeza que existem várias diferenças sobre o que é o fim do mundo para cada pessoa, né? De pessoa para pessoa individualmente. Mas também existe exemplos de fim do mundo como humanidade, população no geral, num eixo mais geral, podemos assim dizer. Por exemplo, para mim, fim do mundo foi quando a turnê de São Júnior acabou ano passado. Fica que seja fim do mundo para todo mundo também. É verdade. Até se a gente pensar em términos, né? Às vezes terminar o nosso primeiro namoro, a gente fala, nossa, meu mundo acabou. Nossa, Quantas vezes a gente acaba falando essa frase, né? De perder o emprego, sim. perder uma oportunidade que você achava que era a certa para você, e aí você fica, nossa, meu mundo acabou, o que eu vou fazer da minha vida agora? E você tá aí, sabe, inteiro, vivendo a sua vida. Então, assim, o que foi o fim do mundo naquele momento, hoje em dia você já é uma outra pessoa. Então, eu acho que vale também a gente pensar sobre isso. Acho que é mais sobre fim de ciclos, né? Ciclos inesperados, fim de ciclos inesperados. A gente não tá esperando para aquele término, para aquele desemprego, alguma coisa desse tipo, e aí a gente entra nessa coisa de acabou, o meu mundo caiu. O que fazer? E aí fica a questão. Falando sobre o nosso atual fim do mundo, que é essa pandemia aí, né, que nos cerca. Acredito que vocês imaginem que seja sobre isso. Sim. É o fim do mundo, essa pandemia? Estamos no fim do mundo? Se estamos no fim de um ciclo, quando é que chega esse fim? A gente chegou ao fim da quarentena, inclusive? Nossa, sim, eu acho que isso é uma reflexão muito importante, porque se a gente pensar a pandemia de Covid-19, para algumas pessoas, aquelas pessoas que perderam a vida decorrentes da doença, de fato foi o fim de mundo. Mas e para nossa espécie, sabe? Será que a pandemia de Covid vai ser o fim do mundo? Vai ser o fim de uma era, de uma espécie? Então, sempre que eu penso em Covid, eu lembro daquela frase muito emblemática, né, que foi citada, a gente até cita no episódio 2, né, que as pessoas falaram, tipo, estamos todos no mesmo barco. Será mesmo que a gente está no mesmo barco? A gente já está aí com 4 meses na conta, quase, né, 4 meses na conta, desde que isso tudo começou, e a gente pode perceber que tem pessoas que estão literalmente de iate, lá em Brasília, e tem pessoas que estão com a canoa furada. Então, a gente está enfrentando essa tempestade no mesmo barco, sabe? Eu acho que também é uma pandemia de desigualdade e uma pandemia que a gente pode discutir diversas mazelas da nossa sociedade, pensando até nesse vírus invisível que a gente pode denominar enquanto racismo. Então, eu acho que quando a gente pensa em fim de mundo, a gente pode pensar no que foi fim de mundo para gerações, né, que se passaram, para a nossa geração. Talvez a pandemia de Covid seja um fim de mundo para a nossa geração. Mas e quando a gente passar por isso? O que a gente quer tirar, sabe? Sim. Falando nisso, de estar no mesmo barco, de estar numa mesma situação que essa pandemia, a gente deixou a reflexão aí para vocês. Comenta com a gente, inclusive, o que vocês acham. Em que barco que vocês estão? É o mesmo que as pessoas do iate em Brasília, segundo a Mariane? Ou, não sei, você está num barco, está numa tábua de madeira? Vamos conversar sobre isso. E falando disso, né, a gente gostaria de trazer aqui um tópico importantíssimo, que é o cara que vai trazer esse fim de ciclo, fim da quarentena, fim de tudo, da pandemia pra gente, que é a nossa queridíssima vacina. Antes de tudo, vamos explicar o que é uma vacina e como é que ela funciona, né, amiga? Nossa, assim, esse é o nosso momento, né? De resgatar a saudade de sala de aula e de falar sobre biologia. Acho que os olhos chegam até a brilhar, porque é muito importante que esse conhecimento que a gente fala lá no ensino, na educação básica, né? No ensino médio, no ensino fundamental,
que é um conhecimento de ciências que a gente sempre traz a importância, porque é uma coisa que está diretamente associada à nossa sobrevivência, né? E é uma coisa que acaba que as pessoas não prestam atenção. E quando chega num momento como esse que a gente está vivendo, fica tipo, nossa, cadê essa vacina? Como assim? Não tem uma vacina ainda para isso? Já estou aqui há não sei quantos meses não tem vacina e não entende, não consegue, na verdade, perceber mesmo o trabalho que existe por trás até a criação de uma vacina. E aí, para a gente pensar, né, como uma vacina funciona, vale a gente entender aquela questão de anticorpo, que é uma coisa que a gente acaba até reproduzindo, né, usando muito a educação popular, o senso comum também, que, na verdade, o anticorpo, ele é algo que é uma resposta do nosso próprio organismo. Mas para o nosso organismo responder, ele tem que responder a alguma coisa. E que coisa é essa, amiga? Um antígeno. Tchan, tchan, tchan. E o que é o antígeno, né? A gente jogou aqui o nome e é isso. O antígeno é tipo uma substância estranha, um corpo estranho, um pedaço de um corpo estranho que não é do seu organismo original. Então, o seu organismo vai reconhecer aquilo como algo que não o pertence, não faz parte daquele corpo. Por exemplo, a gente tem vírus que possuem características que não fazem parte do nosso corpo. Então, esses vírus vão carregar antígenos que podem ser reconhecidos pelo nosso organismo. Exato. E aí a gente, como é que vai desenvolver a resposta? A gente vai desenvolver a resposta quando a gente entra em contato com o vírus, de fato, no caso da Covid, ou quando a gente entra em contato com a vacina, porque na vacina vai ter esse tal antígeno, que pode ser, na verdade, uma parte do vírus, um vírus atenuado, ou um vírus morto. Então, um micro-organismo, na verdade, né? Mas pensando agora para a Covid. Então, sim. essa vacina, ela tem essa préviazinha do vírus que não te deixa desenvolver a doença, mas te faz responder. Criar uma memória, criar uma resposta imune. E aí quando você entra, se você entrar de fato, assim, a vera, em contato com o vírus, você já vai estar preparado. Então a ideia da vacina é essa. Sim, é importante a gente salientar isso, né? Que a gente tem um primeiro contato com esse antígeno. Vamos dizer que seja uma gripe qualquer na rua, alguém espirrou perto de você, não estou falando de Covid, e aí você entra em contato com aquilo e o seu corpo vai reagir àquele corpo estranho que está entrando, tentando invadir o seu espaço. E essa reação, essa resposta imunológica que a gente chama, vai levar à criação de anticorpos para combater aquele organismo estranho. Só que o que acontece com a Covid é que a gente acaba que a Covid é uma doença que se acelera muito rápido, né? É uma infecção muito rápida, e aí isso acaba causando alguns problemas que vocês estão cansados de saber, a gente não vai nem citar esses sintomas, que podem levar a situações mais graves. Existem grupos que acabam respondendo com isso de uma forma muito mais agressiva, podendo levar aos 80 mil óbitos que temos hoje, dia 28 de julho de 2020. É muito importante realmente pensar nessa questão de resposta, entendendo que nós não somos iguais, sabe? Nós respondemos de maneiras diferentes. Então, até quando a gente pensa numa doença, cada organismo responde de uma forma. Então, para uma pessoa, aquilo pode ser um caso muito grave, para outra não desenvolve sintomas, que é o que a gente está vendo com a Covid, mas que acontece com diversas doenças. Então, a vacina, ela segue esse princípio de imunização ativa, ou seja, faz com que o seu corpo lute, faz com que ele trabalhe para criar essa memória e, de fato, quando acontecer a situação, que ele possa responder no sentido de te salvar. Exato, a vacina está ali para apresentar já esse corpo estranho para você de uma forma mais tranquila para o seu corpo combatê-lo, e aí você já tem os anticorpos preparadíssimos para uma eventual batalha futura, né? Então, vacinas é importantíssimo justamente porque esses grupos de pessoas que não têm uma resposta tão aprimorada, efetiva e precisam de mais tempo para produzir essa resposta, eles já vão estar produzindo em algum momento. Então, assim, é uma invenção da humanidade, da ciência, incrível, importante, e vale a pena entender como é que isso funciona. E que, de fato, a vacinação adiou diversos fins de mundo, né? Se a gente pensar na revolta da vacina, se a gente pensar na importância da figura de Oswaldo Cruz,
para essa questão da aplicação de vacinas e desenvolvimento de vacinas, a gente entende que a humanidade já poderia ter se extinguido se a gente não tivesse essa ferramenta que é a vacinação. Com Então, certeza. de fato, a ciência é uma maneira de adiar um fim de mundo. É uma das maneiras, com certeza. E como a Mari falou, né, a vacina avisa aí você que lute, é exatamente isso. Pensa que quando você tá levando aquela picadinha, é a vacina falando pro seu corpo, você que lute agora. Ela tá... Já fiz a minha parte. Exatamente. Amei isso. Eu acho que também vale a gente pensar em outras formas de imunização, porque a gente falou da vacina como uma imunização artificial, né? Tem a questão natural, que é você, de fato, entrar em contato com a doença. Então, se você tiver ferramentas para lutar, você vai conseguir passar por uma doença ou não. Então, a gente tem visto isso em relação à Covid, que em alguns casos, pessoas obesas, por exemplo, o número de óbitos tem sido maior por diversas questões. Então, você pode conseguir essa tal imunidade, tão sonhada imunidade, através da vacinação ou através do contato direto com a doença. E se a gente pensar em imunização já passiva, basicamente seria você ganhar o anticorpo pronto. E aí vem aquela coisa lá do ensino médio, né, amiga? De diferença de vacina e soro. Uhum. Caramba, vamos fazer um questionário depois do episódio no Stories. Sim. Desafio aceito, hein? Gente, então, o soro, né, viria como uma imunização passiva. Porque o soro, na verdade, ele já possui os anticorpos. Enquanto a vacina está fazendo o nosso corpo criar anticorpos para aquele organismo, o soro já contém os anticorpos necessários para o combate. Então, a gente pode pensar no soro artificial, por exemplo, quando a gente fala de, sei lá, você entrou em contato com o veneno de um animal. E você precisa produzir ali uma reação imunológica àquilo, só que o veneno é uma coisa bem, bem forte, que pode te levar a complicações muito mais sérias. Então, não dá tempo de você estar reagindo, deixando seu corpo naturalmente produzir aqueles anticorpos. Você precisa de uma resposta agora, nesse momento. Então, para isso, a gente cria soros terapêuticos, né, soros artificiais, para combater esses tipos de veneno. E eu acho que uma outra parte também para ressaltar a imunização passiva é a gente pensar na importância da amamentação, né? Que a mãe passa pro seu nenê diversos anticorpos através do ato de amamentar. Então, por isso que é muito importante sempre falar da campanha de você amamentar no mínimo até os 6 meses, enfim. Então, imunização é algo que a gente precisa ter imunidade para lidar com as coisas que existem por aí pelo mundo. Então, a gente pode adquirir essa imunidade de diversas maneiras, e a vacina é uma dessas formas. Sim, mas aí tudo bem. A vacina é uma dessas formas, a vacina já atingiu milhares de fins do mundo, pelo mundo. E como é que ela é produzida? Por que a gente ainda não tem uma vacina efetiva contra a Covid-19 se a gente está há 4 meses de pandemia? É importante, então, a gente pensar que, como a gente está vendo que vacina é algo tão importante, é tão complexo, a gente precisa pensar se a gente vai usar parte do vírus, um vírus atenuado ou morto. A gente tem que entender como funciona de fato esse vírus, quais são as vias que ele se multiplica, como que ele se reproduz. Então, a gente tem que, de fato, entender o vírus de todas as suas esferas, de todas as suas... toda a sua ação no organismo humano. Então, por isso que é, de fato, um processo muito demorado. Não muito demorado, mas, assim, com a urgência que a gente está, é muito complexo a gente exigir como se fosse algo do dia para a noite, porque a criação, a formação de uma vacina demanda pesquisa e demanda muitos testes, né? E é o que a gente está vivendo nesse momento. Sim, amiga. Inclusive, eu pesquisei aqui, tem um pesquisador imunologista da USP, Gustavo Cabral, e ele falou numa reportagem sobre isso, né? Que a gente precisa de pelo menos 15 dias só para avaliar como é que um animal que você escolheu ali para o estudo reagiria a uma vacina que está em desenvolvimento. E para essa vacina ter entrado em desenvolvimento já é um passo. Depois disso, a gente vai avaliar essa reação desse animal a essa vacina em desenvolvimento, e a gente vai ter que ajustar até ela ser suficiente, eficiente para aquele animal. Então, isso demanda meses, de 1 mês a 2, 3.
E depois disso, galera, não acabou, né? Depois de testar, é preciso testar em outros animais, não só naquele animal. Sim. Posso falar assim, ok, essa vacina é segura, podemos começar os testes em humanos. Que é essa fase que a gente tá quando a gente pensa em Covid-19. Sim, já tem teste, por exemplo, em São Paulo aqui, né? A gente tem coisa com a Oxford, várias coisas do tipo. Sim, eu acho que vale a gente também pensar no que muito tem sido falado quando a gente pensa, essa vacina está demorando muito, então eu vou sair de casa, vou viver minha vida. Se você estou aqui fazendo um adendo aqui, que são pessoas que não precisariam sair de casa. A gente sabe que existem pessoas que precisam sair de casa para os seus trabalhos e diversas atividades do dia a dia. Mas quando a gente está falando aqui exclusivamente de pessoas que poderiam continuar em quarentena, porque se justificam, né? Se sentem otários, se sentem idiotas por continuarem em casa, sendo que usam do argumento do tal do efeito de rebanho, que seria uma imunidade coletiva. Basicamente, esse efeito de rebanho seria, acontece, né? Ele é desenvolvido quando grande parte da população, cerca de 95% da população, são pessoas imunizadas. Então, se a maioria das pessoas está imunizada àquela doença, você não vai contrair a doença, porque boa parte da população está imunizado. Só que é isso que está acontecendo para a Covid, amiga? Não, não é, galera. Não está acontecendo isso. Tá havendo essa discussão, inclusive, se aqui no Brasil todo mundo já teria sido contaminado e não tem mais necessidade de a gente se isolar. Bom, alguns países acreditaram nisso, tipo a Suécia e a Inglaterra, e isso acabou indicando um aumento, né, levando a um aumento de mortes pela Covid-19. Então, não, a gente não está nesse momento de estar todo mundo nessa coisa de imunidade de rebanho. Então, reforçando a imunidade de rebanho, acontece quando tem muita gente que já foi contaminada e já respondeu aquele organismo, né, como a gente explicou. E aí você imagina que essas pessoas que já responderam, toda vez que esse micro-organismo chegar perto delas, elas vão falar assim, não, aqui você não desenvolve. E aí, se ela fala isso, esse micro-organismo também não vai chegar em outros lugares, afinal, ele se propaga de pessoa para pessoa. Então, dessa forma, a gente consegue imunizar uma população, né? Só que isso não está acontecendo, galera. As pessoas no Brasil ainda não acabou a contaminação de Covid, a gente não chegou a 95% de pessoas imunizadas. Não mesmo. Qualquer dado, inclusive, né, que a gente tem dados escondidos, mortes omitidas e tudo mais. Então, assim, respira. Eu acho que vale também a gente fazer uma provocação aqui de que sem a vacina, essa imunidade de rebanho, ela vem com muito sangue. Gente, muito sangue mesmo. Muitas pessoas, muito mais do que esses 80 mil que já morreram, que foram 80 mil vidas que já foram perdidas por conta da doença, muito mais do que isso vai precisar morrer para que, ou seja, muito mais pessoas vão precisar se contaminar e se expor ao vírus para que essa imunidade de rebanho chegue sem uma vacina. Então, a gente precisa ressaltar que ainda é muito importante respeitar o distanciamento social, usar máscara, tomar todos aqueles cuidados que vocês já devem estar cansados de saber, porque é de fato a melhor estratégia para diminuir a contaminação. Com certeza, amiga. É muito importante a gente entender isso, que a gente precisa continuar com as nossas medidas de precaução, de higiene e tudo mais, e também entender que a vacina está aí para a gente realmente trazer esse fim do mundo, fim da pandemia da Covid, mas que isso ainda está um pouco distante. A gente ainda não tem quando essa vacina vai estar pronta. Sim. Coisas acontecendo, mas que a gente já deu vários passos, né? A gente já vê aí testes sendo feitos em humanos, mas a gente ainda precisa avaliar a toxicidade das vacinas, a gente ainda precisa passar por várias etapas burocráticas, que a gente acredita que nessa situação de urgência vai ser uma coisa mais tranquila, mas são vários passos, então assim, a gente tem que respeitar o tempo biológico das coisas, não tem como a gente apressar nada, tudo está sendo feito no máximo de tempo contra o tempo possível, mas eu tenho um tempo definido para uma vacina. A gente sabe que a gente já conseguiu sequenciar, né, o vírus, inclusive uma pesquisadora daqui do Brasil sequenciou tranquilamente, super rápido, e a gente já tem alguns estudos surgindo aí sobre
essa doença. E vale a gente lembrar disso também, galera. Covid-19 é uma doença que a gente não tem muita informação sobre. E essa é a grande questão dela, né, Mari? Não tinha, né? A gente tem cada dia mais informação. Então, eu acho que vale a gente perceber isso, enxergar que de fato é algo muito complexo e que uma vacina feita de maneira inconsequente, ela pode também custar uma vida. Então, entender que é necessário passar por todas as etapas de validação, verificação. E quando a gente entende, pegando o exemplo da Covid, a gente consegue refletir sobre todas as vacinas que já existem e que são extremamente importantes para a gente manter, né, a nossa segurança e a nossa relação com essas doenças, porque a gente vai começar a entender de fato que vacinas são importantes, porque existia, né, e posso dizer que ainda existe, infelizmente, uma corrente que questiona a veracidade, a relevância e a importância das vacinas. Então, se a gente parar para enxergar que pessoas que não são vacinadas, quando a gente está num caso clássico, né, de imunidade de rebanho, muitas das vezes esse é o argumento utilizado para contestar a eficácia das vacinas. Mas é justamente isso que mostra, né, que aquela vacina funcionou, que mostra que boa parte da população está imunizada. Então, muitas doenças, elas são prevenidas e elas foram erradicadas por conta da vacinação. Com certeza, amiga. É isso. E aí, hoje em dia, as pessoas, por exemplo, lá do sarampo, né, pararam de vacinar seus filhos, porque o sarampo foi erradicado e existe a imunidade de rebanho da nossa população. Os sarampos estão voltando a acontecer, simplesmente. Infelizmente. Parece uma coisa que a gente não deveria estar falando em 2020, né? Porque na minha cabeça, 2020 era um ano de carros voadores, né? Mas a gente está aqui questionando e levantando que existem pessoas que não acreditam como se fosse uma questão de crença, né? Que não entendem e não enxergam a importância da vacinação. Sim, Minga. E assim, o sarampo, por exemplo, é uma doença que já é bem pesquisada, né, na ciência, a gente sabe bastante coisa sobre ela. E a vacina que hoje em dia é produzida é uma vacina com riqueza de detalhes. Então, Sim. para pensar que essa vacina ela é negada, enquanto a vacina do Covid que vem agora, a gente ainda não sabe muita informação sobre essa doença. Por exemplo, sabe-se que tem uma infecção pulmonar, mas está infectando tratos intestinais, pode ser uma doença hematológica, ou seja, do sangue. Então, tem muito ainda para se descobrir sobre como esse vírus se comporta dentro do nosso organismo, e essa riqueza de detalhes é super importante para a construção de uma vacina efetiva, sabe? Então, vale muito a gente parar a pensar nisso, que em quanto tempo já quero sair porque você não está pronto, demorando muito. Mas a realidade é que a gente precisa que demore muito para ter uma parada, tipo, perfeita. Segura. O Brasil está erradicado da Covid-19, igual a gente falava do sarampo. Sim. Eu acho que, então, se a gente entender vacina como uma ferramenta importante para adiar o fim do mundo, a gente pode perceber que existem maneiras de adiar fins de mundo, como a gente já fez anteriormente, como os nossos ancestrais já fizeram anteriormente. E a gente pode entender, por exemplo, que existem ferramentas de prevenir pandemias, de prevenir fins de mundo. E saiu um artigo, assim, acabou de sair do forno, hoje é dia 28 de julho, saiu no dia 23 de julho de 2020, que tem uma professora da UFRJ, que é a professora Mariana Vale, mas é composta por uma equipe interdisciplinar internacional. Então, esse artigo, ele demonstra utilizando diversas metodologias, que prevenir pandemias é 500 vezes mais barato do que combater uma pandemia, como o exemplo da Covid. Então, esse artigo consegue listar, elencar diversos itens que a gente pode fazer, porque se a gente entende, e o artigo mostra isso de uma maneira muito interessante, se a gente entende que existe uma associação bem estabelecida entre desmatamento, consumo de animais silvestres e o surgimento de novas pandemias, entendendo que esses vírus eles ficam ali dentro de um ciclo silvestre. E aí, quando o homem desmata, quando o homem consome esses animais, seja para tráfico, seja para consumo e diversas atividades, há a chance de surgir uma nova pandemia.
Isso é uma coisa bem estabelecida. Então, se a gente entende que foi isso que aconteceu com a Covid e pode acontecer diversas vezes, e a gente entende que prevenir é muito mais barato, ou seja, a gente pode adiar fim de mundo, a gente consegue perceber que a gente tem ferramentas, a gente precisa entender que a nossa relação com o ambiente está sendo complexa, não está sendo nada amigável. A gente se coloca como pessoas, enquanto espécie, dissociada, né? A gente entende ser humano versus meio ambiente. Então, essa pandemia, ela nos traz isso de uma maneira bem nítida, né? De que maneira a gente se relaciona com o ambiente e de que forma a destruição do ambiente, o contato com esses vírus fazem com que a gente reflita as nossas questões. Isso, a gente precisa muito refletir sobre isso, né? E aí, falando de reflexões, tem um livro chamado Mundo Pós-Pandemia, Reflexões sobre uma Nova Vida, que é de autores como Fernanda Torres, Pedro Vial, Marcela Diné, Brancos, 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 falando das mudanças. As mudanças impostas pela Covid-19. E aí, o que você tem a dizer sobre isso, amiga? Essas reflexões. Eu fiquei, assim, um tanto quanto chocada quando eu vi esse livro e olhei essa lista de autores todos brancos. Porque se a gente parar para perceber que as pessoas que estão na linha de frente, lutando contra a Covid, se mobilizando nas periferias, nas favelas, buscando cesta básica, são pessoas pretas e quem conta as histórias são pessoas brancas, sabe? A gente sempre vai bater nesse ponto que a gente consegue perceber que há aquele perigo da história única, né, que a Chimamanda estabelece quando a gente pensa, usando o exemplo das favelas, a gente enxerga para as favelas e a única história que nos é contada quando a gente pensa nas periferias é a violência. Então a gente escuta histórias de violência quando a gente pensa em favela dia e noite nos telejornais, mas a gente não escuta, a gente não consegue perceber aqueles ambientes como espaços de resistência, em que, desde muito tempo, atividades como essa de mobilização para sobrevivência, para distribuição de alimentos já existem. Então, a gente está vendo que pessoas pretas são essenciais, estão desenvolvendo atividades essenciais no combate da doença, não só da doença, mas da desigualdade. E quem conta as histórias são as pessoas brancas. Exato. Não tem nem o que complementar nisso. Deixa só essa pergunta aí de reflexão para vocês. É isso, a gente entender que o mundo ele não foi criado a partir das reflexões de pessoas brancas. Esse livro, mais uma vez, como muitas outras ferramentas, ignora a vivência de pessoas não brancas. E reforça, e né? não nos coloca como protagonistas, né? Uhum. Nem nas tragédias, nem nas coisas ruins, a gente está sendo protagonista. Uhum. E aí, tipo, voltando pro nome desse episódio, né? Vacinas e ideias para adiar o fim do mundo, a gente coloca isso, na verdade, como, eu diria que uma dualidade, uma questão. Se a vacina é realmente uma ideia para adiar o fim do mundo. Qual a sua opinião sobre isso? Que a gente não falou sobre isso, né? A gente só jogou que vacina é o que a gente está aqui para adiar esse fim do mundo, que é a pandemia. Mas a gente não falou se a gente concorda, se a gente realmente acredita nisso. Eu acredito que sim, a vacina ela já cumpriu esse papel em outros momentos da história da humanidade. Não é a única ferramenta, mas acredito que tem um papel muito importante. Mas eu fico pensando muito mais, quando eu penso em adiar um fim do mundo, de que mundo é esse que vai existir depois da Covid ou depois de coisas que aconteceram na história da humanidade, sabe? Sim. Eu concordo, amiga. A vacina realmente vem aí como um aparato, mas acho que pensando em fins do mundo, né, logo no início eu já falei que na verdade é um fim de um ciclo e que isso pode acontecer de novo. Você pode ver, inclusive, que agora tá vindo uma reportagem aí de, acho que são os gafanhotos. Sim. Que estão vindo, não sei o quê, e aí todo mundo já tá, meu Deus, é o fim do mundo de novo, não sei o quê, apocalipse, né? Então, são ciclos, existem vários fins do mundo que estão ali para acontecer, a gente sempre vai procurar uma ideia para adiar esse fim.
E a vacina é só mais uma delas. Eu acho que o que a Ailton traz bastante sobre isso é justamente essas ideias de fim do mundo que a gente cria, que criam pra gente, e o aparato artificial que trazem para anular esse fim. Então, meio que essa situação caótica anestesia a gente, sabe? Deixa a gente mobilizado, acreditando que é o fim. E a gente para de pensar e de planejar coisas para o nosso futuro, ou de pensar com nossa voz, consigo mesmo, e só fica nessa coisa de, a gente tá nesse fim, e tudo vai acabar, ou sei lá, a gente só fica focado nisso e não consegue focar nos nossos sonhos, nossas metas, nossos objetivos, porque o mundo só fala disso o tempo inteiro, dessa pandemia. E aí a vacina vem como, tipo, toma aqui, agora acabou esse fim, tá tudo bem. Mas aí surge outro fim muito louco, e sempre vai ter um fim muito louco, pra deixar a gente assim, sabe? É por isso que eu digo assim, da gente pensar em que mundo que vai ficar depois da pandemia, porque se a gente continuar a repetir os mesmos erros, ou seja, pensando em Covid, a gente percebeu que degradar o ambiente é um erro. Então, se a gente continuar como coisas, enquanto o atual ministro do Meio Ambiente falou, de aproveitar essa situação para passar a boiada, ou seja, para degradar ainda mais o meio ambiente, a gente vai só encomendar um próximo fim de mundo, né? Que ele chegue ainda mais próximo e mais potente. Porque a gente vai continuar reproduzindo os mesmos erros. E esse modelo em que a gente importou de um modelo não só pensando em capitalismo, mas pensando nesse saber eurocêntrico, enfim. Eu acho que vale a gente também fazer esse link de que enxergar um futuro também é válido a gente olhar para o passado, né? E pensar que o futuro é ancestral. Eu escutei essa fala numa mesa redonda que teve no Museu da Manhã, tá disponível no YouTube, entre a Catiúcia e a Pamela, em que elas colocam isso perfeitamente, assim, essa relação de racismo e de pandemia, e de que maneira o futuro é ancestral, ou seja, a gente tem muito o que aprender com os nossos ancestrais e todos os saberes que foram sistematicamente ignorados ao longo da construção dessa sociedade colonizada, né? Sim, Mika, com certeza. A gente precisa se vincular à nossa ancestralidade, ouvir nossa ancestralidade, e entender que os nossos ancestrais, inclusive, resistiram a vários fins do mundo, de diversas formas. A gente precisa ouvir, pesquisar e entender como é que foi isso. E aprender com eles. Para a gente concluir com esse ar, essa reflexão, eu vou trazer mais um trecho do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, em que o Ailton fala: quando por vezes me falam em imaginar outro mundo possível, é no sentido de reordenamento das relações e dos espaços, de novos entendimentos sobre como podemos nos relacionar com aquilo que se admite ser natureza, como se a gente não fosse natureza. Na verdade, a gente vive reclamando, mas essa coisa foi encomendada. Chegou embrulhada e com aviso. Depois de abrir, não tem troca. Mas e esse mundo que deixaram pra gente? Qual é o mundo que vocês estão agora empacotando para deixar às gerações futuras? E, gente, qual é o mundo que a gente está deixando para gerações futuras? É importante a gente estar falando com a nossa voz, porque justamente contar uma história, contar a nossa história, é adiar o fim do mundo, né? Com certeza. Colocando a nossa história como centro, para que a gente deixe essa história para o amanhã, para o futuro, para as gerações futuras. E quando a gente está adiando, e se a gente é o mundo, aliás, quando a gente está contando essas histórias, e se nós somos o mundo, se a gente entende que nós somos unos com o mundo, nós não somos apenas parte do mundo, nós somos o mundo, somos a natureza, significa que se a gente está contando a nossa história, a gente está adiando o fim dela também. Perfeito, amiga. E aí, para finalizar, não pode faltar, né? A nossa gratidão do dia, que inclusive hoje não pensei durante esse episódio. Eu também não. Acho que sou grata justamente a entender essa necessidade, essa obrigatoriedade, eu diria, de me vincular à minha ancestralidade. Sou grata por conseguir enxergar que nossos ancestrais adiaram muitos fins do mundo que a gente está aqui.
Isso, sou muito grata, excelentissimamente grata a Ailton Krenak por esse livro, que mudou meus parâmetros de conseguir enxergar qualquer coisa na minha vida. É verdade. Eu, pensando na minha gratidão, eu acho que vale pensar no fim do mundo que julgaram como o fim da nossa história, que foi a escravidão. Então, na escravidão, foi suposto que nós fôssemos morrer. E nós somos descendentes de pessoas que não tiveram as suas histórias a partir da escravidão, mas que tiveram as suas histórias roubadas lá no continente africano e que chegaram aqui. Então, eu acho que vale fazer esse ponto de que as histórias de pessoas pretas nesse território não começam com a escravidão. E quando eu falo da minha gratidão, é que eu sou grata por existir e poder enxergar que esse mundo ele foi adiado só por eu existir e resistir todos os dias. Então, a minha resistência vem nesse sentido, sabe? De tentar me ver enquanto natureza e olhar para a janela, ver um passarinho e falar, nossa, que saudade da natureza. E lembrar que eu também sou natureza e que eu também tenho os meus ciclos internos, meus ciclos externos. Então, entender que não era suposto que eu sobrevivesse e eu estou aqui, contrariando estatísticas e querendo construir cada vez mais espaços. Então, a minha gratidão vem nesse sentido de poder enxergar a potência somente da minha existência. Assim, só de existir eu tenho uma potência muito grande e que eu consiga transpassar isso para diversas pessoas que estão à minha volta. É isso, amiga. Enquanto ancestral de quem está por vir, nós vamos. É isso. Tchau, tchau. Tchau.